Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu inicio dizendo, senhor presidente, que estou impressionado com os motivos das suspeitas de irregularidades, os servidores do Ministério da Saúde estarem preocupados com a compra de vacinas, fazendo comunicações sexta-feira à noite, sábado, domingo. Até poucos dias atrás, cobrava-se agilidade. Agora, se valoriza como suspeita a troca de contatos em um final de semana para a compra de vacinas. Os mesmos que até agora há pouco cobravam celeridade, agora estão questionando os funcionários do Ministério da Saúde por trabalhar até mais tarde, de serem cobrados. Tivemos que viver para ver e ouvir isso nessa CPI. Teve gente que chegou aqui e disse que, se fosse preciso passar por constrangimento para ter vacina, passava. Outros gritaram aqui para todo mundo ouvir: qual o preço da vida? Quanto vale uma vida? E Vossa Excelência preocupado com o preço de vacina? Tudo isso nós ouvimos aqui nessa CPI ao longo desses dias. Não vou mostrar o vídeo de quem fez isso, não. Não quero constranger colegas. Quero iniciar dizendo também que defendo desde logo que o Ministério da Saúde audite esses processos sem nenhum prejuízo de apurações no âmbito da CGU, do TCU, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Queremos apuração de tudo, embora, pelo que vi, estamos diante de uma flagrante denúncia vazia, que fez circular a informação de superfaturamento de 1000% na compra dessa vacina. Senador Marcos Duval, é a maior fake news da história da pandemia no Brasil de 2021. Estamos diante da maior fake news. Esta CPI deveria apurar esse fato também. Os mobilizadores, multiplicadores que espalharam isso, porque desestimula a compra, a seriedade de servidores. Mas passo aqui a indagar. No dia 18 de março, o senhor Luiz Ricardo Fernandes Miranda recebeu um e-mail com diversos documentos, dentre os quais constava a invoice, em bom português, fatura, nota fiscal. Dia 18 foi uma quinta-feira. Passada a sexta-feira, outro dia útil, no dia 20 de março, um sábado, o senhor foi ao presidente da República e reportou a fraude. Entre esses documentos, tinha algum documento público, um típico ato administrativo, senhor Luiz Ricardo? Foi a questão da invoice, o contrato foi assinado, se eu não me engano, em fevereiro, né? Então já havia um questionamento para a empresa apresentar os documentos e a gente recebeu esses documentos no dia 18 e fizemos a conferência e já o que eu já apresentei aqui, as divergências, e as pressões já tinham se iniciado após a assinatura do contrato. Ok. Que cargo o senhor ocupava naquela época e dentro de que nível de hierarquia dentro do Ministério? Qual época? Na época dos fatos. O mesmo, agora? Continua no mesmo cargo? Sim. Quem eram seus superiores hierárquicos? Coordenador Alex e diretor Roberto. E depois dele? Secretário executivo. E depois? Ministro. O ministro, ok. O Estatuto do Servidor Público Federal diz em seu artigo 116, inciso 6, que é dever do servidor levar irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Ou seja, é dever do servidor se reportar ao seu superior imediato, salvo se houver suspeita de envolvimento deste na prática que considera irregular. Neste caso, como o senhor levou direto ao presidente da República, gostaria que o senhor nos informasse, até para contribuir com as investigações dessa CPI, que suspeita o senhor tinha de seu superior imediato nesse episódio da Covaxin.
Senhor senador, questão de hierarquia, tem o meu coordenador, que foi dito, o diretor, né, o secretário e o ministro. O secretário e o ministro eu não tenho um contato direto. Então, um superior do ministro seria o presidente. Então, assim, eu procurei meu irmão para apresentar o que foi verificado das invoices e a cobrança, que foi acionado o presidente para verificar supostas atos ilícitos, para verificar. Vossa Excelência, então, não falou com nenhum superior hierárquico? Procurou o irmão... O maior é o que eu citei aqui, exatamente. Não. Até parece... Até parece... Estão dando risada aqui na CPI, até parece que os senadores desconhecem a Constituição Federal e a lei penal brasileira. Vocês estão sendo cúmplices aqui de um crime funcional. Depois, vão lá defender o servidor, o 325 do Código Penal. Mas ele estava recebendo a pressão do chefe imediato dele. Vossa Excelência está ameaçando o servidor? Não, senhor presidente. Não, Vossa Excelência não tem que citar código por Vossa Excelência não vai determinar o que eu posso ou não citar, presidente. Isso. Não, vai sim, porque também é crime. Ele era pressionado pelo chefe imediato dele, Testemunha é presidente. crime. Como ele ia denunciar se o chefe imediato dele que estava fazendo... Não, o chefe imediato dele era paniguado, nomeado pelo governo. Ele é concursado. Ele tem muito mais fé pública do que está lá, bajulando o presidente. Só para esclarecer, senhor denunciar. presidente, esse senhor está nesse cargo por conta de quem? O senhor fez essa indicação do seu irmão? Boa pergunta, senador. Meu irmão, ele está no cargo desde 2016. Eu fui eleito no final de 2018. Meu irmão está lá em excelência, mesmo com as acusações feitas ao MP, que já era de conhecimento do Ministério da Saúde, não consegue tirar ele de lá. Porque se tirar hoje ele de lá, não entra mais vacina nesse país. Palavras do chefe dele, porque é o único que consegue se embaraçar com a aeronave no ar. Escutei, inclusive, do delegado da Receita Federal, parabenizando ele, dizendo que sem ele, nós não teríamos vacina na velocidade que está chegando. Pergunte quem é meu irmão para o Ministério Público Federal. O senhor saberá que ele está lá antes de eu existir como deputado. Diga-se de passagem, tudo que nós estamos colocando aqui, o Ministério Público Federal já investiga e a Anvisa disse que se ele não tivesse segurado e não tocado para frente naquele momento ali, teria ido feito. Tá aí a importância e a Anvisa disse que estava irregular também. Presidente, que não estava irregular? A palavra do senador... Marcos Rogério. Presida a CPI, fui questionado e respondi. Presida a CPI, fui questionado e respondi. Está difícil aqui, presidente. Respondeu uma pergunta feita pelo senador Ciro. Só um minutinho. Não, quem? Só um minutinho. Pode falar, a palavra é sua. A palavra é sua. Toda vez que vou falar, há essa histeria na CPI. Eu peço que Vossa Excelência reponha meu tempo. Comeram meu tempo todo. Se o senhor indaga ao senhor Luiz Ricardo, é estratégia, presidente, eu sei. Eu sei. Não é não, senador. Eu sei, presidente. Se o senhor tinha suspeita do seu superior imediato, tinha também dos demais superiores? Não. Tinha suspeita em relação ao seu superior? Não, porque eu não tinha contato e nem pressão deles. E mesmo assim não reportou a ele o problema? Não tenho contato com eles. Você não tem contato com seu superior imediato? Não. Coordenador e o diretor, sim. Ué, mas o coordenador é seu superior imediato. Mas é o que me mandava Mas mensagem. Mas dando pressão, senador. Você tem suspeita Parece que em relação ele a não ele? está na CPI, de o prática senador de Marcos conduta Rogério. ilícita? Eu acho que ele estava fora e não acompanhou o depoimento. Ô, presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que bota ordem no... Mas olha, eu até entendo que nós estamos aqui entre adultos. Eu não preciso estar chamando a atenção toda hora. Eu peço, por favor. Mas é que está interrompendo o raciocínio do Marco. Mas, Vamos lá, então. Vamos para frente. por favor. Pelo que apurei, você não reportou aos seus superiores, a nenhum deles. E não tem motivo aparente, não declinou aqui nenhuma suspeita. Pelo que apurei, suas suspeitas de irregularidade estavam baseadas em 4 itens. Um possível pagamento de 45 milhões de dólares. Só um minutinho, senador. Por favor, vamos ouvir o senador Marco Rogério, que está fazendo as perguntas. Até porque se alguma coisa que puder colaborar, a gente colabora. Por favor, senador. Agradeço. Marco. Pelo que apurei, suas suspeitas de irregularidades estavam baseadas em 4 itens. Primeiro, pagamento de 45 milhões de dólares por 300
mil doses e não 3 milhões de doses. Segundo, uma empresa que supostamente seria estranha à operação de importação. Terceiro, uma questão relacionada ao seguro e ao frete. E quarto, um pedido de pagamento antecipado. O senhor fez alguma checagem prévia dessas informações antes de ir ao presidente, já que as recebeu dia 18 e só no dia 20 esteve com o presidente? Sim. Como fez? Checando E com quem contrato, fez? Com invoice. Com quem mais fez? Minha equipe. A sua equipe chegou à mesma conclusão que Vossa Senhoria? Não, todos. A gente tem um grupo da nossa coordenação onde recebia essas mensagens também. Então, todos estavam inseguros por falta de documentação. O senhor, como técnico, tinha o dever invoice. de fazer uma checagem minuciosa dos documentos antes de apelar para a denúncia tão grave e diretamente ao presidente da República. E aí, como o senhor não fez seu dever e terminou criando todo um clima de denuncismo, vou apresentar aqui a verdade dos fatos contidos no processo. Na primeira fatura, o relator está incomodado, senhor presidente, com o meu tempo. Poxa, presidente. A quantia de 300 mil... Cadê? Eu peço que o pessoal coloque no painel para todo mundo ver. Na primeira fatura, a quantia de 300 mil se referia ao número de frascos de 5 ml, ou seja, as 10 doses de meio ml estão na nota. E aí disseram, não, está pagando 45 milhões de dólares por 300 mil doses. Isso foi espalhado aqui, inclusive por colegas. Olha lá. Ele falou que o contrato é em 300 doses. mil, Falou o contrato que era em 5 doses. ml ao preço unitário de 150 dólares por 10 doses. Portanto, nenhuma irregularidade, apenas um erro formal, de acordo com o contrato, é verdade. Vamos à frente. O senhor interpretou o documento de forma equivocada ou com má fé, porque não é isso que se espera de um expediente, porque denunciou que havia superfaturamento. Precisa deixar a denúncia, claro... Não. Não, presidente, Precisa deixar claro para a Anvisa a unidade de doses. Não, com relação... Vamos à frente. Vamos à frente, então. Ali é o primeiro documento. Quem é que informa sobre esse documento para a empresa que foi com essas imprecisões? Pagamento adiantado, a quantidade de doses apenas num volume maior, sem a especificação das 3 milhões de doses. Quem reporta as falhas na invoice, os erros, é o Ministério. Não. Quem exatamente do seu departamento? Sim, encaminha para a empresa para correção. O seu departamento? Sim. Ok. E quando reporta a empresa, o que acontece? Coloca o segundo slide. Normalmente ela corrige. Vamos lá então, vamos botar o segundo slide. Cadê o segundo slide? Aqui no segundo slide, o segundo invoice, recebido pelo Ministério da Saúde, no dia 23. Ainda tem impropriedade, porque fala do pagamento. Pois não? Deixa eu só alertar o senhor que o senhor devia ter feito um vermelhinho também lá em cima, porque houve uma... Assim, igual o senhor gosta de falar para testemunho que está ajudando o país a não perder dinheiro público. Rapidinho, só um minuto, senador. Circula ali 19 de março. Não, mas é bom circular 19 de março. Senhor presidente, eu estou porque o e-mail foi... Só um minuto, só para esclarecer. Esse é um erro. Se o e-mail chega dia 23 de março... Presidente, a invoice vem com data retroativa. É a primeira vez... Estou interrogando o advogado de defesa. É a primeira vez que dois depoentes se juntam para um fato só... Pela ordem, senhor. Continua. Se você quer que eu traga um de cada vez? É melhor para você? Pois é. Sim. Então, uma questão de esclarecimento ao público que nos assiste.
O senador Marcos Rogério é reincidente em não apresentar as datas dos documentos que ele apresenta. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que apresentasse as datas dos devidos registros que Vossa Excelência apresenta nesta CPI, por favor. Senhor presidente, as datas estão nos documentos. Os e-mails foram recebidos pelo departamento do senhor Luiz Ricardo. Como é que ele está dizendo, hein? Posso falar agora? Está dizendo que o documento é falsificado? Ele está dizendo que vocês estão apresentando as datas após o recebimento do invoice, é isso. Que a data é anterior, quando eles receberam, o presidente já tinha conhecimento. Vocês estão colocando... Não, o presidente foi informado no sábado, presidente. Não, o que o senhor está dizendo, só para colaborar, é que foi corrigido dia 23, correto? Exato. Correto, ok. Foi corrigido dia 23. Exato. Só que a pressão que queriam que ele assinasse era da invoice errada. Eu pergunto ao senhor Luiz Ricardo. Quando foi corrigido, Não existe por uma coincidência, isso. Luiz Ricardo, deu uma invoice com data do dia 19, um dia antes de ir no presidente da Luiz República. Ricardo. Para parecer que quando fomos no presidente da República, nós já estava tudo certo, mas o e-mail que trouxe, ainda bem que você foi honesto, foi dia 23 de março. Uma invoice Tentando ludibriar um processo legal que queriam, porque queriam que fosse pago tem fraude à aí, vista, é essa. um produto que até hoje não consegue entrar no Brasil. Senhor presidente. O contrato não prevê. Senhor presidente. Mas tem que Se o servidor não tivesse data. segurado, Senhor presidente. tinha pago 45 milhões de Olha dólares. isso, presidente. Ô, senhor presidente. Senhor presidente. O que eu vejo... Mas a invoice liberaria. A invoice estava errada. A invoice é feita por... Agora é errado, poderia ser considerado um fraude. Como? Mas como? Não tem perigo disso. Tem que passar pelo rapaz do Ministério da Saúde. Está se tentando aqui causar uma narrativa que não corresponde à realidade. É um absurdo. É um absurdo. Essa invoice foi corrigida... Senhor presidente. Mas foi corrigida às mãos do Ministério da Saúde. Senadora Depois da denúncia. Presidente, peça tranquilidade para o senador Fernando. Ele está muito tenso, mas muito Senador, presidente. Deixa, só um minutinho, por favor. Presidente. Posso falar? A correção foi feita depois da visita do deputado ao presidente da República. Presidente. Foi solicitado. É uma mera tentativa de narrativa. Isso passa dentro do Ministério da Saúde. Ninguém poderia formalizar uma invoice desrespeitando o contrato. Tranquilize o senador Fernando. Absurdo. Gente, nós temos um técnico aí, deixa ele falar. Mas estava no documento Eu do senador pediria, Fernando. só um minutinho. A invoice... Senador Fernando Bezerra, eu vou pedir ao Quem senhor... está credenciado para falar tecnicamente aqui é ele, e ele só não um consegue minutinho. falar, explicar. Deixa ele falar. Ele é uma pessoa que passou mais de horas e horas viajando, trazendo as vacinas para que pudesse chegar ao Brasil hoje e veio direto do aeroporto. Ele fez uma viagem dos Estados Unidos para São Paulo, de São Paulo veio para cá direto para coisa. Nós temos que compreender também o cansaço físico e mental. Então, eu pediria que fossem feitas as perguntas de uma forma que o depoente pudesse responder, esperar o depoente responder. Houve muitas críticas aqui a senadores que querem uma resposta e atropelam quando a pessoa está respondendo. Então, essa estratégia eu vou pedir para mudar. O senador Marco Rogério pergunta, Vossa Excelência pode responder. Por favor, responda. Senhor presidente. Quando... é para responder? Vai responder perguntas suas. Qual pergunta, presidente? Quando a gente solicita a 15 correção... segundos. A correção do frete seguro, no contrato tem dizendo que é obrigação e está incluso no preço unitário o frete e o seguro. Ali a empresa adiciona. Nessa invoice a empresa adiciona. Tanto que o valor final, se você chamar o valor total pelo número de doses, é mais do que $15, o valor unitário. E está errado, é isso. Exatamente, e não é obrigação do departamento. Espera, calma. E não é obrigação, justamente, do seu departamento verificar isso e cobrar da empresa o ajuste? Isso. Sim. E não foi feito isso? Depois, novamente, na terceira Não, responda. No dia 22 de março, às 16h27, você recebe um e-mail com a primeira correção, certo? De qual dia? Dia 22. Certo.
E aí, ainda veio com imprecisão. No dia 23. Aí vem um 23. terceiro invoice, aí totalmente regular. Depois da denúncia. Houve alguma? Não. Houve, pergunto. Houve alguma, nos documentos, nos autos, Vossa Senhoria está aqui para falar a verdade. Houve nos documentos, nas tratativas, alguma negativa da empresa com relação a esses vícios formais? Na terceira invoice, bate com as coisas do contrato. Eu estou perguntando objetivamente. Nas tratativas que foram feitas, houve alguma objeção da empresa? Ou a empresa reconheceu, quando foi feito o contato, já havia reconhecimento por parte da empresa que tinha erros? Vossa Excelência está sob juramento para responder. Senador, Não. senador, só um minutinho. Senador, só um minutinho. Calma. Você está pressionando o rapaz, calma. Presidente, quando é para buscar a verdade, aí não pode. Mas quando é para espalhar... Você quer que eu lhe responda? Ele está querendo Quer que eu lhe responder. responda por ele? Deixa ele responder. Você quer me Ele tá ouvir? querendo Deixa eu responder, responder. presidente. Jesus. Isso aí é mais antigo que... Como é que é, presidente? Omar, A Madison não estava no contrato, senador Marcos. Como ele ia pagar uma empresa que não constava no contrato? Tá todo mundo respondendo. Nunca foi prática dessa natureza. Era uma empresa de um paraíso fiscal que Vossa Excelência está fazendo a argumentação. Olha, por favor. Só- Responde para ele, por favor. Responde para ele, por favor. Responde... Foram falhas da invoice apresentada, que foi verificado e apresentado se existe suposta irregularidade. Pronto. Nessas Acabou. tratativas, houve, por parte da empresa, objeção a fazer as correções? É isso que eu estou Não, perguntando. tanto na terceira invoice que ela manteve, corrigiu de acordo com o contrato e o fiscal do contrato deu de acordo. Eu estou perguntando passo a passo. Houve em algum momento, resistência por parte da empresa em fazer qualquer correção? Responda. Não, naquela parte do contrato, não. Não. Houve ou não houve? Luiz Ricardo, você tem autoridade para poder autorizar a invoice? 20 minutos. Sim. Não é isso. 20 minutos. Você tem que Presidente. submeter ao fiscal do E são dois indagando agora. Presidente, quem está inquirindo é Fernando Bezerra ou Marcos Presidente, eu Aurélio? estou no início tentando fazer os questionamentos, mas a oposição... Presidente, a origem do documento está errada. Ele já respondeu. Porque a oposição. empresa não poderia receber esse recurso. Claro, ela queria A fraudar. empresa não constava no contrato. Por Nem que favor, ela presidente. tivesse redonda, não Por poderia. favor, presidente. Por Por favor, presidente. Eu gostaria de ter Está se condições... tentando senhores criar um senadores, enredo que só não um minuto, só um existe, minutinho. gente. Senhores senadores, senhoras senadoras, no meu entendimento, Mas é que essa empresa não poderia isso está receber, mais claro. Marcos. Só um minutinho, senadora. Essa empresa não constava no contrato. Senadora. Então aí não é só um documento Ô, presidente. formal. É direcionamento para essa empresa que não poderia ser feita. Presidente, Por favor, só um minutinho. O que o Não estava no contrato, senador Fernando. Ainda não está. Senhores senadores, senhores senadores, senhores senadores, é o seguinte, só um minutinho. Houve perguntas. Eu tenho um contrato aí. Vem aqui, vocês querem? Você não recebeu a informação? Eles não te pressionaram, no primeiro invoice eles não te ligaram para você. Lula, imprimiu o contrato, pede para a secretaria imprimir o contrato para todos os senadores, em especial para a senadora Soraya. Já falou, vai 3 ou 4 vezes sobre isso. Concluiu o raciocínio. Observa o tempo, presidente. a estratégia aqui é não deixar... Eu fazer o quê? Não, tá sem... Voltou o microfone. A estratégia aqui, eu já entendi a oposição. Acreditou numa denúncia sem provas, viajou... Do MPF e da Anvisa. Fez todas as sortes de acusações antecipadas e quando chega a oportunidade de colocar diante dos fatos, faz isso que está fazendo aqui, ó. Barulho para sustentar uma narrativa acusatória absolutamente leviana
e contra o interesse público nacional. Bom, quem Eu fez estou essa perguntando- acusação leviana não foram os senadores. Estão Não reproduzindo, foram os presidente. senadores. Ele tem que falar com a Procuradora da República. Quem Não. fez a acusação leviana foi o deputado Luiz Miranda do teu partido. Que do agora- DEM, tá certo? que agora- Se a leviana é dele, porque ele que botou isso aí. Não, Que mas ele agora- tá dizendo isso de ti. Senhor presidente, presidente, Falou. Presidente. Falou. Não foi eu, não. Não pode falar isso em mim, não, rapaz. presidente, Foi ninguém aqui da CPI que fez acusação leviana nenhuma, não. não, a narrativa da oposição Não, a a semana toda narrativa nessa, é aquela não. que foi dada. Não, A narrativa foi ela. Eu não tô- Levaram pro presidente, o presidente disse que ia mandar investigar. e mandou. E mandou. Agora, presidente, Vamos lá. me permita, senhor presidente, por favor. Não tenha medo da verdade, não. Vamos para os fatos. Vamos para os fatos. Querem continuar com a narrativa? Então, cancele a CPI e continue com a narrativa. Porque os fatos desmentem a narrativa. Presidente, o Marcos é o relator, porque ele já Portanto- está meia hora perguntando. E Vossas Está Excelências não me ganhando o deixam relator falar. Renan. Presidente, toca o barco, presidente. Eu mesmo já fiz essa pergunta no início, ele respondeu. Eu vou só lembrar o que ele citou como os erros do invoice: valor unitário, valor global, valor do frete, registro da empresa emitente, inexistência de pessoa E jurídica. eu vou responder a Vossa Excelência sem Não olhar tinha cola. certificado Eu vou de boas responder a Vossa relações. Excelência sem Boas, olhar cola. não tinha relações de boas Não, práticas. vocês vão parar com esse negócio. presidente. É o seguinte, Ué. Vossa Excelência conclua as suas perguntas e Vossa Excelência responde. E acabou. Acabou a brincadeira aqui. Então vamos me lá, reponha vamos o lá. tempo, presidente. Conclua as suas perguntas, senador. Então repõe meu tempo. Não me deixaram fazer Não, mais tempo, 1 minuto, presidente. Ele está com 1 hora Senador, falando. Vossa Excelência está enrolando agora. Por favor, faça as perguntas. Eu vou deixar o senhor fazer as perguntas. Tudo bem, então me deixa. Dia 22 de março, às 15 16h27, o senhor recebeu um e-mail da empresa ao fiscal do contrato, onde se esclarecia o quantitativo de 3 milhões de doses. Também em relação à questão do seguro e o cronograma que previa 4 milhões de doses. E a origem da empresa Madison Biotech. Está aqui o documento, se posso levar à mesa. É verdade isso? Tem valor jurídico no Brasil? Que eu recebi? Sim. Sim. Ok. 2 horas depois, no mesmo dia, o fiscal do contrato concorda com o quantitativo de 3 milhões de doses e pede a comprovação de vínculo da empresa Madison Barat e foi apresentado os documentos. No dia 23 de março, o senhor recebeu um e-mail endereçado ao fiscal com a referida declaração, fazendo tudo isso aqui. No mesmo dia 23, teve a última correção, que aí vem tudo regular. Pagamento, conforme o contrato, quantidade, 3 milhões de doses. Não conforme o contrato. Como? Não estava conforme o contrato, mas autorizado pelo fiscal, né? Não. Vossa Senhoria está afirmando que o terceiro invoice... Coloca o terceiro... Olha lá. 3 O terceiro milhões de invoice. dólares. Qual é o quantitativo total para a primeira entrega? Hã? Contrato no sistema, vou mostrar para ele. O primeiro contrato era primeira de 4 parcela. milhões. Ah, 4 então. milhões. Mas Vossa Senhoria, o seu departamento foi informado que em razão de um problema de seguro, porque o seguro cobria até 50 milhões de dólares, ou não é verdade? Não recebeu esse documento? Que o quê? Vossa Senhoria não recebeu a informação no seu departamento que a empresa estava propondo mandar naquele primeiro momento as 3 milhões em razão de uma questão de seguro. Que faltava nas informações, frete seguro. Você recebeu ou não recebeu? Que tem que registrar na licença de importação. Não, mas recebeu ou na não recebeu? terceira invoice. Ué, sim. Mas você tá colocando como suspeito um contrato que está absolutamente Estava tudo saneado errado. pelo seu departamento. Todo errado. Pelo seu departamento. Eu estou perguntando. Só depois da Eu pressão estou e da perguntando. denúncia que houve a correção. Eu estou Aí perguntando. eles se respaldam num terceiro, depois da pressão Olha, toda para ser corrigida. Começou no dia 22 as tratativas. E no Mas, dia Rogério, 23. Meu colega de partido, eu lhe respondo. É Presidente. fácil. O que ele foi Presidente, denunciar eu foi não- no dia 20. Presidente. Dia 20 ele foi denunciar para a presidente da Presidente. República. A pergunta não foi para Exato. deputado. Ele foi Presidente. encerrada. Só depois tem a Foi correção. corrigida, depois de uma denúncia Presidente. séria. Ele denunciou
denuncia dia 20. Não faça isso, presidente. Isso é imoral que você está fazendo. Presidente, não faça isso. Corrigiu porque nós fomos o presidente da República. Presidente, não faça cobramos isso. segunda, cobramos terça. Aí o nego falou assim, esse Luiz Miranda não vai sair do nosso pé. Corrija essa porra. Não faça isso, presidente. Segure a palavra. Só um minutinho, só um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, olha só, eu pedi ao senador Marco Rogério que fizesse as perguntas. E aí o senador Marco Rogério, ele responde, e o senador Marco Rogério continua fazendo as perguntas. E responde as perguntas, só isso. Eu vou dar mais 5 minutos para ele. Tá bom? Eu vou perguntar. No dia 24 de março, às 10h14, a empresa despachante contratada pelo Ministério... No dia 24, às 10h14, a empresa despachante contratada pelo Ministério insere no Siscomex e encaminha ao seu setor uma licença de importação totalmente corrigida. Procede? Registrada, né? A licença de importação registrada. Registrada. O que é corrigido é a invoice. Diante disso, eu pergunto a Vossa Senhoria. O senhor não teve conhecimento desses atos praticados no processo, dessas retificações, ao longo desses 2 dias? Como assim? Ué, essas retificações. Primeira invoice, segunda invoice, terceira invoice. Como é que eu vou registrar uma licença Madison? Senhor senador, como é que eu vou registrar uma licença de importação com uma invoice errada? Não, Vossa Senhoria... Eu estou perguntando... Ele teve. Presidente... Está mais perdido do que segue tiroteio. Vou pedir a Vossa Excelência que, de repente, Só um retire o minutinho, deputado da sala. por favor. Para permitir o interrogatório. Não, por favor. Ele não pode interromper. Isso é inquisição, não interrogatório. Não, presidente. Você está fazendo inquisição. Peraí, só um minutinho, por favor. Por favor. Ele está respeitando. Ô, presidente, quem é o presidente dessa comissão? É o senhor ou o deputado? Só um minutinho. Não, por favor. Senão, só um minutinho. Ele está respondendo, acabou de responder para o deputado, para o senador. O senador fez uma pergunta e disse que você não podia autorizar a licença sem correção da invoice. Mas estavam todos corrigidos. Hã? Mas estavam todos corrigidos. Presidente. Continue falando. Na terceira invoice. Meu tempo. Depois da denúncia. Na segunda, só na terceira invoice. Com os invoices corrigidos. Vossa Senhoria teve conhecimento da correção dos invoices. Do dia 22 e do dia 23. Na terceira... De todos eles. Sim. Do dia 22 e do dia 23. Sim. Teve conhecimento ou não? Sim. Ele está mostrando E ignorou aqui que essas teve. correções? Por quê? Deixa ele responder, deixa eu só... Não ignorei, não ignoramos que foi uma autorização do fiscal a respeito de estar divergente do contrato quantitativo de 3 milhões em vez de 4, e a empresa, Madison, em vez de dar a Bariotec ou a Precisa, foi autorizado pelo fiscal do contrato e corrigido a invoice, e aí sim, com a correção de acordo com o contrato, encaminhamos para o registro da LI, que foi no dia 24. O senhor considera que essas retificações também são consideradas fraudes? Já que mantém a versão da primeira... Fraude o quê? Não está de acordo com o contrato? Não, mas essas correções, eu estou perguntando se Vossa Senhoria considera essas correções fraude. Se não está de acordo com o contrato, aí que seria fraude. Sim, mas se elas foram corrigidas, o problema persiste? Não, O contrato não foi corrigido, senador. Como é que pode... Ele está dizendo o contrato é maior do que a invoice. O problema não é o contrato, presidente. O problema Lógico que é o contrato. Lógico que é o contrato, rapaz. Claro que não. Nem consta no contrato a empresa, Que isso, senador. Não vai Mas, cumprir meu o contrato, Deus do senador? céu. Presidente, O contrato era 4 milhões de doses. Eles mandam uma invoice querendo 3 milhões. Que é isso? Presidente, tá difícil fazer questionamento. Tá mesmo. Tá difícil mesmo, senador. Os teus questionamentos... Porque Vossa Excelência está querendo... Presidente, isso aqui está parecendo um tribunal de inquisição, presidente. O senhor quer convencer o Brasil de mandar 45 milhões de dólares para um offshore num paraíso fiscal que não está num contrato. É a primeira vez que eu vejo no governo Bolsonaro escancarada uma tentativa literal de um indício grave de corrupção. É escancarado. Não está no contrato. Pronto. É uma licitação, tem que estar no contrato. Desculpa, deputado. Presidente. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência. Seria o caso de Vossa Mas Vossa Excelência. Excelência está insistindo, por isso que eu estou falando, senador, não está no contrato, só isso. Presidente, pelo Mas como amor... é que você não vai cumprir o contrato, senador? Presidente, Podemos ter acesso ao me contrato, ouçam. presidente? Tem cópia aqui. Queremos o contrato Presidente. inteiro. Presidente. Está até público. Não Tem como arrumar uma cópia?
Presidente, mas olha, é insalubre, presidente. Isso aqui é insalubre. Assim, a sanha... Insalubre eram as vacinas indianas, segundo a Anvisa, tá? Não é aqui não, era a vacina que o seu governo queria comprar. Presidente, não faça isso, presidente. A Pfizer era salubre. Presidente, não faça isso, presidente. Ô, pessoal, por favor, deixa o senador falar. O esforço que vossas excelências estão fazendo para obstruir o direito de se demonstrar... Como obstruir, meu filho? Está 1 hora falando. Uma hora falando. Mas tá todo mundo interrompendo. Tá todo mundo interrompendo. Presidente. Haja paciência. Presidente. Realmente. Eu esperava de Vossa Excelência um pouco mais de consideração, presidente. Eu estou lidando com o tempo não, presidente. necessário, Vossa Excelência não quer terminar. Vossa Excelência está fazendo comentário em relação ao contrato. Vossa Excelência leu o contrato, presidente? Eu li, presidente. Tá aqui o contrato. Eu li o presidente. Eu li o contrato, li os invoices. Agora, essa CPI está diante de uma fraude de uma narrativa, tá? De uma fraude. E eu lamento muito pelo meu colega, por quem tenho respeito, consideração e sei a motivação dele para fazer isso. Agora você tem que falar. Qual é a agora motivação? você tem que falar a motivação. Qual é a motivação? Você tem que falar. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? É dinheiro que ele está querendo? Posso, presidente? Não, fale qual é a motivação, senador. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Não, fale a motivação. Então, baixem, falem, deixem... Não, eu falo do jeito que eu quiser. Eu estou lhe perguntando qual é a motivação do depoente. Ele foi comprado por alguém? A única Não, motivação que eu tenho aqui é o combate à corrupção. Presidente. Que essa está na minha veia, na minha bandeira, e vou continuar Presidente. combatendo a corrupção. Senhor presidente, senhor presidente. Achacado aqui, Senhor igual você presidente. está tentando fazer. Presidente. Senador Marcos Rogério tem que dizer... Aqui no estado de São Paulo. Senador Marcos Rogério tem que dizer qual é a motivação. Presidente. A motivação, senador Marco Rogério, qual é a motivação do depoente aqui? Qual é a Depoente, mas ele está se comportando como se fosse membro da CPI. Uma CPI E o presidente do Senado, permitindo. ele se comportando como Fico membro da calado CPI. sendo ofendido, acabou de dizer que eu tenho interesses pessoais. Seu Fernando Bezerra, fico calado. Eu vou respeitar o senhor se não voltarem respeito comigo. Presidente. Senador, deputado, é o seguinte. Então eu vou pedir, caso o depoente continue, eu vou pedir para ele se retirar. Tá certo? Veja bem, primeiro, é isso. Vou pedir para se retirar e vou fazer a convocação individual. Se Faça isso. Não, agora Vossa Excelência Faça diga isso. qual é. Faça a convocação individual. Não, agora não, calma. Faça. Se acontecer de novo, eu vou fazê-lo. Eu disse isso. Agora, o senhor diga para nós aqui, para o Brasil, qual é a motivação pessoal dele? Não, presidente. Qual é a motivação, senador? Calma. Fale, por favor. Não vá procurar a palavra para enrolar. Não, Fale qual é a presidente. motivação. Não, presidente. Eu sei qual é a motivação e Vossa Excelência sabe também. Eu também não sei não. Sabe sim. Eu não conheço ele, não. Vossa Excelência esteve na sala lá atrás. Não, a motivação junto comigo. não. Ele não falou a motivação, não. Claro que falou. Falou não. Opa. O que ele falou ele falou o nome do deputado. Presidente. Não faça isso. Eu estava presente. Você estava presente. A senadora Soraya estava presente. Ele não falou a motivação, não. Não, presidente. Diga isso, não. Presidente. Ele falou a motivação, não. Peraí. Presidente. É só repetir, gente. É o que ele falou. Presidente. Meu pai. Pronto, resolveu. Presidente, Vossa Presidente, Eu preciso concluir, presidente. primeiro, nós não estamos em condição de continuar essa sessão do jeito que ela está. É verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tem gente extrapolando aqui, tentando desqualificar a testemunha, que é um servidor público de carreira e que veio aqui para dizer fatos objetivos relatados com documento. Então, a minha sugestão é que a gente suspenda e que a gente possa fazer... Deixa eu concluir. Eu vou pedir por favor. Cancela essa CPI. Só questão de presidente. ordem. E vamos fazer. Concordo. Eu estou colocando a questão de ordem, a questão de encaminhamento. Que a gente suspenda e ouça separadamente cada um dos dois. Perfeitamente. Conta com o nosso apoio, senador. Apoiado. Perfeitamente.
Presidente, olha, presidente, o governo aqui está querendo tumultuar a sessão, presidente. Não, o governo então, só quer a verdade. Então, pelo amor de Deus, mantenha os trabalhos da comissão, dê as recomendações e mantenha os trabalhos da CPI, presidente. Eu vou, só um minutinho. Eu irei suspender por 10 minutos a sessão. Então, vamos se acalmar. Vamos se acalmar, porque esse depoimento aqui, esse bate-boca, e aqui eu vou alertar novamente ao deputado e ao depoente que o depoente está se comportando corretamente. Mas, deputado, Vossa Excelência, aqui são senadores da República, Vossa Excelência é deputado, nós respeitamos e os deputados são muito bem-vindos a qualquer sessão. Mas, nesse momento, Vossa Excelência tem que seguir o regimento desse Senado e respeitar o regimento. E eu espero que os senadores também possam ser mais objetivos. E vamos suspender um pouquinho para as pessoas se acalmarem, por favor. Interrompemos a reportagem neste momento porque o senador Omar Aziz, presidente da CPI, está reiniciando o depoimento. Vamos acompanhar. Pois, 15 minutos para cada colega senador. Se for improrrogáveis, se algum colega for interrompido, aí acrescenta o tempo que for necessário, mas para nós levarmos a bom termo os dois depoimentos de hoje e podemos concluir a sessão. Eu só vou pedir aos depoentes, especialmente ao depoente e ao deputado Luiz Miranda, para que possa permitir que a gente, sem interromper, tenho certeza que o servidor público federal, servidor do Ministério da Saúde, tem condições de responder qualquer pergunta referente à Covaxin em relação à sua importação. Com a palavra o senador Marco Rogério por 5 minutos. Eu pediria, por favor, que depois as pessoas terão tempo de retrucar qualquer coisa que qualquer senador falar aqui, por favor. Saber toda a verdade, inclusive se há envolvimento de algum setor ou qualquer agente político desse governo em atos de corrupção, lhe pergunto. Foi a primeira vez que seu chefe imediato lhe pediu informação sobre processo de importação ou isso já aconteceu em outros casos? Perdão. É competência do diretor, porque a direção, uma coordenação faz parte da importação. Foi a primeira vez ou já aconteceu outras? Não. Outras vezes? Sobre a importação, o setor já aconteceu antes ou não? O setor de importação... Eu estou perguntando objetivamente se já aconteceu antes ou não. Perguntar sobre o processo de importação? Sim. Sim. Ok. Claro. Nesses outros casos, o senhor considerou também ser um movimento suspeito? Não. Eu tenho informação de que é normal o pedido de correção de outras invoices, faturas. Já aconteceu isso? São erros pontuais, né? De falta de peso líquido, peso bruto. Pergunto se já aconteceu do seu departamento identificar incorreções e ter que pedir à empresa para corrigir. Sim. Já aconteceu antes? Sim. Ok. Nesses outros processos que o senhor atuou e aconteceram retificações idênticas, também ocorreram crimes? Teria não foi idênticas, né? Porque é bem claras que não foram idênticas. Nesse caso, quando o senhor diz que impediu um pagamento ao não assinar um recibo, que recibo é esse? Sua divisão possui competência para tratar de financeiro, fazer pagamentos? Não, competência para prosseguir com o processo de importação. Não, foi dito que impediu um pagamento e foi dito aqui que queriam a sua assinatura no documento. Como foi isso? Para prosseguir com o processo de importação. Não o pagamento. Eu não trabalho no setor de pagamento. O que foi dito é que Vossa Senhoria impediu um pagamento de 45 milhões de dólares. Se prossegue com aquele processo daquela forma da primeira invoice, estaria coagindo ou tratando o processo de maneira incorreta. No dia 24, o processo estava saneado. Confere? As incorreções foram corrigidas. Não. Autorizado pelo fiscal do contrato. Porque em nenhum momento... Mas estava saneado ou não? Em nenhum momento no contrato citava a empresa que constava na invoice. Mas o seu departamento não foi informado que aquela empresa não seria uma subsidiária
empresa principal? Autorizado pelo fiscal do contrato. Mas não, Vossa Senhoria foi ou não informado do seu Após departamento? a boa-fé do fiscal do contrato e o responsável pela execução dele, o nosso setor deu prosseguimento. O seu departamento foi informado ou não dessa Pelo ligação? fiscal do contrato, sim. Foi informado. Pelo Chegou o fiscal documento. do contrato. Chegou o documento. Sim. Mas chegou o documento. Pelo fiscal do contrato. Sim, mas chegou o documento ou não? Sim. Ok. Se no dia 24 de março, Vossa Senhoria já sabia que o invoice estava correto, já havia sido corrigido e já havia sido emitida a licença de importação, por que não comunicou o seu irmão para que ele avisasse o presidente da República? A gente já tinha feito isso no dia 20, sob a suposta... Não, no dia 20 não tinha correção dos invoices. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Não. Os fatos, a cronologia dos fatos mostra que os invoices começaram a ser corrigidos 22 e 23. Então, ué, como é que o que dia 20? aconteceu, as falhas da invoice, no dia que aconteceu a falha e a pressão, principalmente a pressão para aprovar algo que estava fora do contrato. Eu estou lhe perguntando objetivamente, depois que você toma conhecimento de que havia sido corrigido, por que não comunicou seu irmão para reportar ao presidente da Se está República? de maneira correta, não tem o que falar. Então, aí ele vem... E por que seu irmão, que sabia de tudo, ou Vossa Excelência sonegou essa informação dele? Que o invoice já havia sido corrigido, 90 dias depois, foi a CNN com a primeira invoice do processo, a invoice errada, que o seu departamento pediu para corrigir, criando uma falsa denúncia de que tem origem em uma... Senador, eu não posso responder por ele, mas acredito... Mas você informou teu irmão em algum momento que todo o processo tinha sido saneado, sim ou não? Acredito que ele foi na CNN. Pergunto, você trocou muita mensagem com o teu irmão. Deixa eu falar. Não, mas eu tenho só 3 minutos. Não dá, tem que ser objetivamente. Não tem como eu responder objetivamente essa Não, você informou ou não seu irmão de que o processo tinha não, que as invoices tinham sido corrigidas? A pergunta foi porque ele foi na CNN com a primeira invoice. Não, você informou seu irmão que depois da primeira invoice as demais foram corrigidas, sim ou não? Não. Ah, não? Então você induziu o teu irmão Induziu o quê? a cometer um crime? Eu não respondo por ele. Não, porque você vai para a televisão dizer que a primeira era uma fraude, tendo a segunda e a terceira, corrigindo tudo e saneando o processo. Ele apresentou, acredito, tem que questionar ele, o que foi levado ao presidente. 90 dias depois, com o processo todo saneado. Foi dia 20. Não. Quanto tempo depois? Não, quanto tempo depois? Um dia. Nós estamos no mês de junho. Acabando, deixa acabar o tempo dele. Eu pergunto, você não informou o teu irmão que o processo tinha sido saneado, que as invoices tinham sido corrigidas? Não. Ele sabia que havia uma abertura de LI e um pedido de excepcionalidade para uma vida ao qual foi negado. Como? Ele tinha ciência que a gente pediu um pedido de excepcionalidade, a Anvisa negou. Olha, senhor presidente, eu vou considerar... Ok, deixa ele concluir, só um minutinho. Conclua, senador. Só um minutinho, olha, senador. senhor presidente, a gente insiste numa versão... Só conclua, senador. A oposição hoje senador Humberto, resolveu 45. obstruir a minha fala o tempo todo para impedir que a gente apresentasse os fatos para ter aqui a verdade. Senhor presidente, nós estamos diante de uma situação absolutamente normal dentro de um processo administrativo. Houve uma incorreção que foi... Não, senador, já terminou o seu tempo. Presidente. Vossa Excelência, por favor... Vossa Excelência já fez as perguntas, ele respondeu. A sua opinião depois, futuramente, Vossa Excelência pode colocar, mas agora, por favor, me ajude. Me ajude, que tem, olha aqui. Senador, eu fiz essa concessão. Vossa Excelência falou muito mais do que 15 minutos. Se o senhor, mesmo com as interrupções... Eu não consegui falar 5 minutos sem interrupção, presidente. Vossa Excelência sabe disso e o Brasil todo sabe. O Brasil todo sabe. A única coisa que me interessa aqui, presidente, é olhar para o processo e com os depoentes que estão aqui demonstrar qual é a verdade. Nós estamos diante de uma situação absolutamente injusta com funcionários sérios do Ministério da Saúde, que trabalharam
que cumpriram o dever de casa para oferecer vacina ao Brasil e aos brasileiros. Não é justo o que estão fazendo nesse momento com os servidores do Ministério da Saúde. E a suspeição que levanta sobre o governo do presidente Bolsonaro. Okay. Isso é absolutamente injusto, leviano. Pensam estar nos governos anteriores. Essa é a verdade. Pensam estar diante daqueles sucessivos escândalos que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas. Essa é a situação. Pela ordem, esse é o quadro. Senador Exalcino, 15 minutos.